Eu preparei uma mensagem hoje, mas eu acho que a mensagem era para mim. Então eu vou guardar no meu coração o que Deus tinha falado para mim. E quero trazer ao coração o que essa última canção me inspirou há 3 anos e meio atrás, para que inspire vocês na caminhada que vocês irão seguir. Peço perdão ao pastor Devanir, porque a última vez que ele me ouviu pregar, eu estava pregando exatamente essa mesma mensagem. Mas eu creio que Deus quer falar isso ao coração de vocês. Por sinal, estava muito bom o louvor hoje. Deus abençoe. O louvor estava... Abra sua Bíblia no livro de Romanos 8, versículo 31. Toda vez que eu estou indo aí fora, na primeira oportunidade que eu tenho, num lugar novo, eu prego essa mesma mensagem. Porque há 3 anos e 8 meses atrás, quando o pastor Devanir, que aqui está presente, me empossou como pastor interino, ele era pastor interino, me empossou como pastor dessa igreja, olhando para os tamanhos dos desafios e o tamanho da minha impossibilidade, olhando para aquelas circunstâncias, Deus me trouxe essa mensagem. E essa mensagem tem impulsionado o nosso ministério até aqui. E essa mensagem, eu creio que vai impulsionar o ministério dessa igreja, além do que os olhos podem ver. Romanos 8,31, na primeira parte, diz assim: o que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vida, irmãos, não é um passeio no parque. A vida é uma carreira cheia de lutas e de batalhas. Todos os dias, quando nós acordamos, pela graça e misericórdia de Deus que se renova na nossa vida, temos um adversário sedento para trazer ao nosso coração a mesma infelicidade que o corrói desde antes da fundação do mundo. E a vida nos impõe diversos desafios. Dificuldades no casamento, dificuldades financeiras, relatórios médicos desfavoráveis, circunstâncias impossíveis. A vida nos impõe lutas devido às nossas limitações, devido à falha daqueles que nos cercam, devido às circunstâncias desfavoráveis, frutas e oriundas da queda da humanidade, que vem degenerando a criação do Senhor. Mas se você chegar diante dessas lutas e fixar os seus olhos no teu potencial, se você fixar os seus olhos naqueles que te cercam, se você fixar os olhos nas circunstâncias, você jamais irá avançar. Mas se você olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, nada irá impedir, pois Ele é por nós. Quem vai ser contra? Os peregrinos, quando iam para Jerusalém nas festas, eram presas fáceis aos ladrões e salteadores, e eles iam cantando alguns salmos da peregrinação, como o Salmo 121, e ali eles diziam: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta eles sabiam: o socorro não vai vir de mim, o socorro não vai vir de tal segurança, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então um pastor chamado Steven Lawson diz: se eu olho para mim, para a minha capacidade, eu deprimo. Se eu olho para aquelas pessoas que me cercam, eu vou desanimar. Se eu olho para as circunstâncias, eu me desencorajo. Mas se eu olho para Cristo, o autor e consumador da minha fé, nós avançaremos pela fé. Será que isso é verdade?
Paulo, quando olhou para ele, no final do capítulo 7 de Romanos, disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, quando olhou para os seus companheiros de ministério, com as suas lutas, fragilidades, dificuldades, fraquezas, Demas me abandonou. Alexandre Latueiro me fez muito mal. Estou sozinho, Timóteo. Me traga um livro e uma capa. Paulo sequer olhou para as circunstâncias, porque no tempo de Paulo havia perseguição do Império Romano e dos judeus fariseus. Mas ele disse a resposta no final do capítulo 7: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, quando eu estava olhando para aquela circunstância lá no predinho, eu pedi o cestário 2, 3, 4. Deus me desafiou a olhar para onde o apóstolo Paulo olhava. E você tem desafios na tua vida que eu não conheço. Essa igreja vai ter desafios que vocês não imaginam. E vocês vão ter uma escolha: olhar para trás, olhar para o lado, olhar para dentro, olhar para onde o apóstolo Paulo olhou, para onde o Espírito Santo me instruiu a olhar. E é para esses lugares que eu quero desafiar você a olhar nessa noite brevemente, porque eu não tenho muitas condições de pregar hoje à noite. Quando você lê esse texto, você percebe que no versículo 31 ele fala: o que diremos à vista destas coisas? Mas uma regra básica de interpretação textual é que, se você quer entender quais são estas coisas, basta olhar para o que ele disse anteriormente. São as coisas que ele vai olhando nesse capítulo que os teólogos chamam da vida do Espírito. Porque é citado 22 vezes o Espírito Santo aqui no capítulo 8, enquanto em todo o resto do livro apenas uma vez. Porque a vida do Espírito te capacita, como a lei da aerodinâmica, a fazer você voar mais alto do que a sua própria capacidade. Projetado por Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, nós somos capazes de sermos arrebatados do chão e alcançar lugares que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. Então ele diz, por exemplo, no versículo 11: o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal. O que diremos, pois, diante do fato que o Espírito que estava em Cristo está em mim? E se você crê, está em você. Será que isso pode nos impulsionar além das nossas capacidades? O que diremos, pois, diante do fato relatado no versículo 12? Que vocês não são obrigados mais a fazer o que a sua natureza humana lhe pede. Então, quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Porque antes você era um escravo, e essa escravidão te prendia na terra e o impedia de viver as coisas do Espírito. Mas agora você foi crucificado com Cristo. Agora não é mais você quem vive, é Ele quem vive através de você. Ou o que diremos, pois, diante do fato relatado no versículo 15? Que vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Então o Espírito que nos dominava era o Espírito do medo, pois não sabíamos nas mãos de quem nós estávamos. Mas agora, eu e você, sem merecer, fomos adotados gratuitamente por Deus, mediante a redenção de Cristo Jesus. E se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, vos dará aquilo que vocês necessitam. Então, quando estiver temeroso, lembre que aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, aquele que é soberano, escolheu te adotar como um filho. E nunca ouse achar você que, como pai, se importa mais com os seus filhos do que ele com você, pois ele é a essência, ele é o amor. Aquilo que nós temos são apenas reflexos nebulosos do amor pelos nossos filhos. Ele tem um amor pleno e perfeito por cada um de nós. É isso que a sua palavra nos garante. E esse mesmo Espírito nos capacita, segundo o versículo 15, ao chamá-lo de Abba, Pai, Paizinho querido. Antes de vir para a igreja, de todo mundo aqui, irmão, da nossa família, a que está sofrendo mais é a Laura. Eu levava a Laura para Londrina e falava para a Laura: olha, Laura, bonito o Lago Igapó. Ela falava assim: o de Bela Vista é melhor. Levei a Laura nas férias para Florianópolis, falei: olha que praia bonita. Ela falou assim: prefiro Bela Vista. Levei a Laura para ver o Londrina Natal. Passamos aquele monte de luz. Olha aqui, Laura. Ela assim: as luzinhas de Bela Vista é mais bonita. Nem Copacabana conseguiu fazer a Laura gostar. Bela Vista ganha de Copacabana. E aí ela pegou. Viemos na quinta-feira aqui entregar uma chave para o Joel antes de fazer uma visita. E ela virou para o prédio e falou assim: eu não quero nem ver, porque se eu olhar para a igreja eu vou chorar. E eu comecei a entrar em crise. Deus, você está vendo o coração da minha filha? Nessa tarde, faltando 20 minutos para vir, ela me abraçou. Eu falei: me perdoa, filha, o pai tem que ir embora, mas eu prometo que você vai ter pelo menos eu de amigo lá. E ela me abraçou forte e chorou. E o que me consolou nesse momento é saber que, por mais que eu ame a Laura, que eu tenho temores com ela, com as outras meninas, eu tenho certeza que o meu Pai Celestial ama ela muito mais do que eu. Então, quando as circunstâncias não são como a gente entende ou deseja, olhe para o amor que Ele tem por você. Um amor que não é da boca para fora. Hoje a pessoa te elogia, amanhã você é um maldito. Hoje as pessoas te amam, amanhã você é um bandido. Mas quando Deus fala que te ama, Ele entrega o próprio Filho para dar a vida por você. Então, se Ele fala que te ama, pode crer que Ele te ama. E Ele te dá o privilégio de chamá-lo de Paizinho querido. É para essas coisas que nós temos que olhar se nós queremos se mover. Porque o versículo 17 diz que se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Que se eu sou filho, eu tenho o direito de ser herdeiro. E existem riquezas insondáveis alcançadas por Cristo, somente por Ele, disponíveis a todos gratuitamente. Você tem fome? Há pão. Você tem sede? Vem e beba de graça da água da vida, porque é um privilégio alcançado pelo único homem que já pisou nessa terra e foi santo, perfeito, justo e bom, e morreu por mim e por você. Mas o apóstolo Paulo não está vivendo de triunfalismo. Então no versículo 22 eles nos lembram que essa criação sempre terá sofrimentos. Desde a queda, a criação geme,
geme como em dores de parto. Porque é muito difícil construir alguma coisa nessa vida. Muito mais fácil é destruir. Foi difícil fazer essa reforma aqui nesse prédio. Estava hoje agradecendo a família Rios. Inclusive o William, que não está mais com a gente aqui na nossa comunidade, mas se eles não chegassem, a gente não ia conseguir. Foi difícil, aquelas horas e mais horas. Mas para destruir, um dia. Para gerar uma reputação, anos. Para destruir, um dia. Uma história. Para gerar confiança no casamento, 30 anos. Para acabar, uma noite. A criação está em entropia. Destruir é muito mais fácil, mas nós somos chamados para construir. O desafio é maior. Fácil é sentar e tentar derrubar tudo. Difícil é se erguer pela fé e lutar contra a criação em queda. E ele diz que não é apenas a criação que está sofrendo e gemendo. O versículo 23 fala que nós, os que cremos, também gememos. Pois embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, aguardamos ansiosos pelo dia que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção. Não é porque eu nasci de novo que eu não tenho mais lutas internas, batalhas, angústias, aflições, não. É difícil. Tem dia que é difícil. Eu cheguei para minha esposa essa semana e falei: eu estou ansioso pelo céu. Pelo céu. Porque é difícil lutar com essa batalha do Espírito contra a carne. A tua carne querendo fazer X e o Espírito falando não, é Y. A tua carne querendo ceder para destruição e o Espírito chamando: você foi regenerado para a restauração. É uma luta. Mas você sabe o que me consola? É o versículo 26. Que nós não estamos gemendo sozinhos com a criação. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos nem orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Nessa madrugada, quando estava eu e o Arnaldo gemendo às 3 da manhã, gemendo em oração, eu falei: pelo menos não estamos gemendo sozinhos. O Espírito Santo estava naquele momento orando por cada um de vocês, orando por essa igreja, orando pelos ministérios, orando pelos missionários, orando, intercedendo para que se cumpra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, não é ruim. A vontade de Deus é perfeita, nunca é mal feita. E a vontade de Deus é agradável e glorifica o seu nome. Se você confia na oração de uma irmãzinha X, quanto mais no Espírito Santo. E Tiago fala que se tem uma oração que Deus responde, é a oração segundo a vontade do Pai. E é exatamente isso que Ele está orando por nós hoje. Não apenas orando como quem diz: vou orar, mas como quem geme, para que se cumpra a vontade de Deus nas nossas vidas. É para essas coisas que nós devemos olhar. Outra coisa que Deus me falou quando eu cheguei, que eu deveria fixar os meus olhos. Não é à toa que a gente botou essa imagem aqui, colocamos: seja forte e corajoso. É o que o Paulo olhou no versículo 28. Que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Quantas coisas aconteceram que a gente não desejou? Quantas coisas Deus permite que a gente fica pensando: por quê? Mas o que nos capacita a continuar
é saber que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem, as boas e as ruins, as que planejamos e as que fugiram do planejamento, as que desejávamos e as que repudiávamos. Deus faz com que todas essas coisas trabalhem junto para cumprir o seu propósito eterno. Quando você olha assim, você não desanima quando algo foge do seu padrão, porque você crê que mesmo que não estava no seu plano, estava no plano de Deus, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas você sabe qual que é o grande plano de Deus? O plano de Deus nunca foi fazer uma grande igreja em Bela Vista do Paraíso. Esse não é um plano decente. O plano de Deus nunca foi me colocar num projeto de missões. Não. O plano de Deus foi usar tudo isso, tudo que eu amei e tudo que eu detestei, para me transformar pelo menos um pouquinho mais à imagem de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Por isso que não dá para fazer só com coisa boa, Itevarte. Porque na hora que você é apedrejado como Filipe, como Estevão, que você vai saber se você pode orar como Jesus e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E é isso que diz o versículo 29. Porque Deus nos predestinou não para sermos pastores, missionários, porque no céu não vai precisar de nada disso. Ele nos predestinou para nos tornarmos semelhantes à imagem do seu Filho favorito. E o Filho favorito de Deus tem nome, tem origem, tem descendência. É Jesus Cristo de Nazaré. Então, como Jó, agradecemos. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor, que usa tudo, os altos e os baixos, os elogios e as críticas, as vitórias e as inúmeras derrotas, para nos transformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E o que nos segura é o que está no versículo 30. Porque Ele não apenas nos predestinou, mas garantiu que esse projeto fosse concluído até o final. Pois depois de nos predestinar, nos chamou, e depois de nos chamar, nos declarou justos, e depois de nos declarar justos, nos deu-lhe a sua glória. É um projeto com começo, meio e fim, com a garantia e o selo de que tem conclusão. Porque em muitos momentos, irmãos, eu confesso para vocês que eu, na minha caminhada cristã, me deparo com aquilo que eu deveria ser e com aquilo que eu sou, e penso: estou longe demais. E talvez você se sinta assim na caminhada cristã. Mas o que nos anima não é olhar para o meu estado de hoje. O que me anima é olhar para essa palavra que me garante que aquele que começou a boa obra é fiel e capaz, poderoso para completá-la. Então, o que eu digo diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele poderia ser contra, aí estava acabado, Leandro. Porque se o Todo-Poderoso, Onipotente, se coloca contra um mísero ser humano como eu, acabou. E Ele foi contra por muito tempo, porque vivia nos meus pecados e delitos. Mas em um momento sublime, assim como aconteceu com você, essa graça reveladora de Deus invadiu o meu peito, o meu coração, a minha mente, e me revelou que, diferente de todas as religiões que obrigam você a sacrificar para ganhar o favor de Deus, o Evangelho, o próprio Deus sacrificou-se a si mesmo para que nós fôssemos favoráveis a Ele.
Você consegue entender isso? Que você tinha uma dívida, mas quem pagou foi Deus? Que você estava devendo, mas o próprio Deus pagou a dívida que era contra ele mesmo? Então ele diz no versículo 32: se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho para cumprir esse propósito, mas o entregou por todos nós, acaso ele não nos dará com o filho todas as outras coisas? Se ele não poupou o filho, será que ele vai parar aqui porque ainda falta isso ou aquilo? Será que ele não se importa? Será que ele deu tudo que tinha, não tem mais nada? Deus não desiste dos seus. Nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Então o apóstolo Paulo começa a fazer algumas perguntas. Então quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois é o próprio Deus que os declara justos diante dele. 4 anos em Bela Vista, irmãos. 4 anos. 205 semanas. Eu não lembro de uma, Alan, que não tem sempre um abençoado para fazer uma acusação. Inacreditável. Mas Deus é muito chato. Deus é muito grosso. Se você for sincero, seja sincero. Você também não consegue passar um dia sem ser acusado por alguém. Nem por você mesmo. Mas o que a Bíblia está falando é que quando vem um acusador, e o papel de acusação de Satanás, ele vira e fala assim: Mateus, ó, juiz, que é Deus, esse cara não presta. Não presta. Aí eu olho para o Satanás e falo: pior que ele está certo mesmo. Porém, todavia, entretanto, o juiz é meu pai. O advogado de defesa é meu irmão. E por sinal, é o filho favorito do juiz. Que não deixa as coisas impunes como o nosso judiciário. Não. Ele fala assim: tá certo. Quanto que ele está devendo? Eu pago. Na verdade, eu já paguei. E eu não paguei para que ele andasse impune. Eu paguei para que agora, com a dívida paga, eu pudesse viver através dele. Fazer aquilo que nem olhos viram e infinitamente mais do que ele pediu ou pensou. Não no poder dele, porque o Satanás está certo, é um inútil. Mas segundo o meu poder que eu opero. Essa igreja vai ter desafios, irmãos. E vocês vão se olhar e vão, se vocês forem sinceros por um minuto, vão ver que são além do que vocês têm capacidade para exercer. Alguém disse essa semana, e eu repreendi veementemente na presença de 8 testemunhas, que essa igreja cresceu por causa da eloquência do pastor. Eu falei: está repreendido. Essa igreja cresceu pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque isso é uma cilada. Primeiro para o ego do tonto, que eu não acredito em bajulação. Eu sei o meu limite. Mas é uma cilada para quem vai ficar. Não temos. Não, vocês têm o Espírito Santo de Deus, Thiago. O mesmo Espírito que estava em Cristo está em vocês. E o Espírito que nos trouxe até aqui vai nos levar muito mais longe. Desde que a glória seja toda dele, como é até aqui. Então, versículo 34 pergunta: quem nos condenará então? Ninguém. Porque só tem poder de condenar é Deus.
Pode acusar o que você quiser, quero ver condenar. Mas ninguém pode condenar quem foi lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro. Quem morreu para si mesmo, para o mundo e para o pecado, ninguém pode condenar. Quem foi crucificado com Cristo e agora vive não para si, mas vive para Ele que por você morreu e ressuscitou, não pode ser condenado. E a prova está aqui no 34. Primeira prova: Cristo Jesus morreu. Não ficou de graça, não. Meus pecados e os teus pecados, outrora cometidos, foram pagos naquela cruz. E o sacrifício foi aceito, porque o versículo continua dizendo que Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitou, Vandinho, não como um só qualquer, como o Rei da Glória. E a terceira prova diz no versículo 34 que agora Ele está sentado no lugar de honra à destra de Deus. E o mais interessante de tudo, irmãos, que depois de Jesus morrer pelos nossos pecados, vencer a morte, ressuscitar, assumir o lugar de honra, Ele não cantou a música da Damares, Tem Sabor de Mel. Ele não disse isso. Ele não falou: quem te viu passar na prova e não te ajudou, agora estou do lado do trono e vão se arrepender, porque eu estou no trono e vocês no inferno. Não! Ele está no lugar de glória que Ele fez por merecer. Só Ele fez por merecer, mas Ele não se esquece de nenhum de nós, porque o versículo 34 diz que Ele intercede por nós também. Então nós estamos saindo desse dia com dois intercessores: o Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis, e o Rei da Glória sentado no lugar de honra, intercedendo ao Pai. Cumpra-se a vontade de Deus na igreja em Bela Vista do Paraíso. Cumpra-se a vontade de Deus na vida do pastor Mateus, na vida da Renata, na vida da Alana, na vida da Laura, na vida da Bela, na vida do Kaique, na vida do Joel, na vida do Tiago. Cumpra-se a vontade de Deus. É uma oração que tem mérito. E é uma oração que irá se concretizar. Então, para terminar, a 35, ele pergunta: o que então, diante dessas coisas grandiosas, é capaz de nos separar do amor de Cristo? Quem pode superar esse amor inabalável de Cristo Jesus por nós? Será que as aflições? Será que as calamidades? Será que as perseguições? Ou a fome? Miséria? Perigo? Ameaças de morte? Será que alguma dessas lutas podem nos separar do amor daquele que deu a sua vida, venceu a morte, ressuscitou, intercede por nós com gemidos inexprimíveis todo dia? Será que algo ou alguém pode nos separar do amor e do cuidado do soberano? 36. Pois as Escrituras nos dizem, anote isso aí, irmão: por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Por causa de ti, Jesus, somos como ovelhas levados para o matadouro. Agradeço a todos que me trouxeram para o matadouro. Muito obrigado. Mas apesar disso, 37, apesar de tudo isso, apesar das aflições, apesar das calamidades, apesar das perseguições, apesar da fome, da miséria, dos perigos e, pasmem, das ameaças de morte, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Não dá para perder. Faz um gol a favor, 1-0. Toma um gol contra, 1-1, não, 2-0. Porque todas as coisas que operam para o bem, Rafael, e Ele nos faz mais do que vencedores. Por isso eu concluo
a minha última ministração aqui, nesse período, com o versículo 38 e 39. E que esta seja a convicção gravada no seu coração, não por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus cele esses 2 versículos no seu coração, porque são eles que eu vou levar para a minha vida. Paulo diz: diante disso, não do que eu falei, do que a palavra diz, eu estou convencido. Sabe do que eu estou convencido, João? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem os problemas que existem hoje, nem os problemas que virão no futuro, nem poderes da terra ou do céu, nem os momentos de auge da minha vida, nem os abismos da minha vida, nada, em todo tempo, jamais, nada, em toda a criação, nada do que foi criado, hoje, ontem, amanhã e eternamente, nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus, revelado na cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Tudo pode passar, continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Que olham para ti, são radiantes, Senhor. Os que olham para ti, são radiantes, Senhor. Os que olham para ti, são radiantes, Senhor. Olharei para ti, hoje e sempre. Os que olham para ti, são radiantes, Senhor. São radiantes, Senhor. Os que olham para ti, são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Salmos 34. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Busquei o Senhor e Ele livrou-me de todos os meus temores. Pois os que olham para Ele, os que olham para Ele, ficarão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção.
Olhe para Ele, não olhe para si. Olhe para mim, olhe para Ele, não olhe para o lado. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Nada de ninguém poderá nos separar do amor de Deus.